A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar razão da sua esperança. Pela fé entendemos. A gente não crê... Só crê em fada madrinha, chupa-cabra, ET, essas coisas. Não, a gente crê num Deus que se fez homem, que dividiu a história, que se revelou através de Jesus Cristo, né? Morreu na cruz, ressuscitou. Isso tudo por amor. Por amor. É a linguagem mais pura da arquitetura. Os seus discípulos... A linguagem mais pura da estética e do design é o amor. E seus discípulos morreram mortes terríveis, comprovando que ele ressuscitou, subiu aos céus, está sentado do lado do Pai. E realmente as evidências que nós vamos discutir aqui hoje também. Vamos falar sobre a Eva mitocondrial, o Adão Y, o relógio que temos nas nossas mitocôndrias, no DNA, que mostra quanto tempo que estamos na Terra. Evidências e mais evidências, né, que deixam claro que o Deus existe. É instigante, é no mínimo instigante, né? Quando o senhor fala do tempo que nós temos de vida, de criação. Mas dentro dessa pequena fala do senhor aqui, eu entendi uma mensagem, não sei se é o que o senhor queria passar, mas quando o senhor fala do tempo mitocondrial, que vai provar que nós temos quanto tempo de existência enquanto humanidade? 6.000 anos, Padre Fábio, 6.000 anos. A humanidade. Humanidade, 6.000 anos. E o que a ciência que contrapõe a isso diz a respeito do tempo? Quando surge a evolução, quando nós temos aí Darwin dizendo, olha, foram processos lentos, graduais e sucessivos, foram modificações acumuladas ao longo do tempo, selecionadas pela seleção natural, que criaram a vida, sofisticaram a vida. Sim. O que os cientistas perceberam? Precisamos de tempo. Até Darwin, todo mundo, a igreja, a ciência, todo mundo percebia que o universo era jovem, a Terra era jovem, que fazia muito pouco tempo que estávamos na Terra. Era evidente isso. Mas com Darwin, não. Precisamos de milhões e milhões de anos. O que toda a ciência começa a fazer? Começa a envelhecer o universo. E aí, o que aconteceu? Né? A gente precisava de muito tempo. E aí, o que os cientistas começaram a fazer? Não, precisamos de envelhecer o universo. Precisamos de envelhecer a vida, precisamos de envelhecer a Terra. Aí o universo que era jovem passa a ter um milhão de anos, depois é 1 bilhão, depois é 2 bilhões, depois é 5, agora chegaram a 20 bilhões, depois regrediram um pouco para 13,8. Então esse tempo foi artificialmente colocado na ciência para justificar os milhões e milhões de anos do processo evolutivo. Mas não contavam com a nossa astúcia, né, Padre Fábio? Começamos a investigar, fomos no DNA mitocondrial, na mitocôndria das nossas células, aquela mitocôndria que a gente só ganha da mãe, descobrimos lá um DNA. Fizemos sequenciamento desse DNA e percebemos que todos nós viemos da mesma mulher. Aquela mulher que a Bíblia descreve como Eva. A primeira. Eva mitocondrial. Tem artigos científicos, tem várias e várias palestras do design inteligente. Fomos no cromossomo Y, descobrimos que viemos todos do mesmo homem. E chamaram de Adão. Não foi por mera coincidência, né, Padre Fábio? Adão Y e Eva mitocondrial. As primeiras estimativas, pela taxa de mutação que tinha sido acumulada no DNA mitocondrial no cromossomo Y, calcularam em 200.000 anos. Mas novos artigos surgiram bem logo depois dessas descobertas, recalculando o relógio das mutações. E os novos artigos disseram, gente, impossível, inaceitável, mas esse novo relógio está dando 6.000 anos, igualzinho o relato bíblico, a cronologia, a genealogia de Gênesis, Mateus e Lucas, padre. Sensacional, por isso que eu gosto também do design inteligente. Na Bíblia você consegue, na Bíblia tem que são 6.000 anos a idade. Se você pega a cronologia, a genealogia de Mateus, Gênesis e Lucas... Os evangelhos sinóticos, eles vão seguir essa ideia genealógica de Jesus a partir de Adão, contabilizando a passagem a partir de 6.000 anos. Agora, como que fica essa questão, professor? Claro. Não estou te interrompendo, não, né? Não. Mas como que fica a questão dentro desse estudo de vocês, daqueles 200.000 anos, né, do primeiro registro fóssil de humanos anatomicamente modernos na África, né, que a gente vai falar
Como que é o nome da mulher, da primeira mulher que eles deram o nome? Aquele fóssil africano, feminino? Lucy. Lucy, justamente. Ou Lucy. Como é que fica essa questão dos 200 mil anos? Nós o senhor fomos... chegou a citar sobre Sim, isso agora. nós fomos investigar. Temos palestras sobre essa questão, temos livros. O que se percebe por todos esses hominídeos? Você vai avaliar... Você vai nos museus, outro dia eu estive no Museu de História Natural lá em Washington, todos aqueles crânios enfileirados. O que acontece ali, Padre Fábio? Metade é de chimpanzé, metade é de humano. A variabilidade dos crânios é imensa. E o que eles fazem? Eles pegam os crânios, essa variabilidade muito grande de crânios humanos, pega o crânio que é mais parecidinho com o chimpanzé, coloca no comecinho da escala dos humanos. Pega o crânio de humano, de chimpanzé, que é mais parecido de humano, coloca no finzinho da escala dos chimpanzés e conectam. E fazem toda aquela escala evolutiva. Mas a gente já foi investigar, a gente percebe que metade daqueles crânios são de chimpanzés, metade são de humanos. Não tem a menor possibilidade de a gente ter nenhum parentesco símio comum com os chimpanzés. Graças a Deus. Nós temos várias e várias evidências científicas que mostram que não há nenhuma possibilidade de nós termos parentesco com os chimpanzés. Nada contra o chimpanzé. Agora, Deus diz que o homem é a coroa da sua criação, feito à imagem e semelhança de Deus, para cuidar de toda a sua criação. Somos mordomos. Para administrar, inclusive, os chimpanzés. Sim, inclusive os chimpanzés. A gente foi avaliar outro dia. Ontem eu fiz um podcast, Padre Fábio. Chamei um biólogo. Olha, ele é formado em biologia, tem mestrado em genômica e proteômica, trabalha com DNA forense. Ele é Tiago Moretti, fiz um programa com ele. Falei assim, alguma possibilidade da gente ter algum parentesco com chimpanzés? Ele falou 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. O nosso genoma, que disseram que era só 1% diferente, Padre Fábio, aquilo lá é fake. Os caras inventaram aquela... Só de cara, o nosso genoma é 6% menor que o genoma dos chimpanzés. Menor. 6% o chimpanzé é maior. Dá mais trabalho genômico fazer um chimpanzé do que fazer um humano. Então como que podem ter dito que a gente só era 1% diferente, que só em comprimento já somos 6% diferentes? E se esse genoma extra não tem como comparar com os humanos, nós não temos esse genoma. Aí fomos avaliar direitinho, sabe o que eles fizeram? Na hora de comparar, o que era diferente tiraram fora. Só pegaram as partes que eram mais parecidas, que aproximava, gente. Aproximava. E dentro daquela parte que era mais parecida, ignoraram várias diferenças. E no mais parecido dos parecidos disseram, olha, gente, é só 1% diferente. Mesmo que fosse 1%, parece que 1% é pouco, não é? 1% de 3,2 bilhões de pares de bases. Isso dá um Big Bang evolutivo. Mas a gente foi fazer as contas, fazendo as contas. Eu perguntei pro Tiago Moretti ontem. Tiago Moretti, quanto está o valor hoje? Ele falou, professor, no mínimo 30%. Isso dá 1 bilhão de pares de bases. 1/3 do nosso genoma é diferente. Agora, os 60% que é igual, porque somos seres vivos. Todos os seres vivos compartilham características. Isso. A gente é tão parecido como chimpanzé, como a gente é. Ele falou ontem. Como a gente é parecido com galinha, com banana, com porco. A gente é mais... Tanto que a forma inicial de toda a criação é a mesma. Sim, é o mesmo criador, é um designer comum. A nossa tese é essa. A gente é semelhante na genética por causa do designer comum. Agora, é 1% só diferente? Não, é 1/3 diferente só pro chimpanzé. Olha só, que é muito próximo, somos mamíferos. Agora, uma banana, a gente compartilha as mesmas... estruturas básicas. É um ser vivo. Sim. Precisa das mesmas estruturas básicas, todos os seres vivos. Quando se fala dos mamíferos, essa proximidade é maior ainda. A gente é mais parecido com porco do que chimpanzé. Agora, já foi feito algum transplante de órgão de chimpanzé para humano? Mas fizemos um de porco, certo? Que é mais compatível. Foi o fígado, o rim, não foi? É um rim. Aí o que fizeram? Nocautear. O cara estava há 1 mês sobre morte cerebral.
nocautearam todo o sistema imunológico dele, fizeram um monte de truque e fizeram o transplante do porco lá, do rim do porco. Anunciaram para o mundo, extra, fizemos o transplante e o cara tá sobrevivendo com o rim. Por quê? Porque querem nos transformar em meros mamíferos, em animais. Estão tentando desumanizar os seres humanos. Você sabe disso, né, padre? E humanizar os animais. E humanizar os animais. É isso que eles estão tentando fazer. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Você concorda, né, padre? Plenamente, Claro. plenamente. E aí o que acontece? Passou um mês, o cara morreu. Anunciaram? Não falaram nada. Um monte de truque que foram fazer e não deu certo. Por quê? Porque a Bíblia diz, olha, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Olha como a Bíblia é sensacional, padre. Quando ela diz que é segundo a sua espécie, segundo essa espécie pode espernear. Nunca dará certo. Nunca dará certo. O humano nunca receberá um órgão de chimpanzé nem de De outro porco. animal. Olha, porque fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus e a Bíblia diz, segundo a sua espécie. A espécie hoje, padre Fábio, a ciência determinou que a espécie da Bíblia é o que os biólogos hoje chamam de famílias. Então por isso que eu brinco, né, Rodrigão e Roberto e padre Fábio? Nunca nascerá nunca um cão casará com uma gata, né? E sairá um filhote que vai fazer au miau. Cão sempre será cão, gato sempre será gato. Não tem como. Homem sempre será homem, chimpanzé sempre chimpanzé, gorila sempre gorila. A ciência do aqui e agora comprova o que a Bíblia sempre declarou. Fomos feitos segundo as famílias. E não tem como você cruzar a família ou você de uma família passar para outra. Os chimpanzés, de fato, não são nossos manos.